planejamento. Falta, né? Vai iniciar o negócio, onde eu quero chegar, fazer um plano de negócio, estudar a viabilidade e, enfim, definir qual vai ser o seu foco, qual vai ser a sua estratégia para alcançar aquele negócio. Posso dar um exemplo prático disso, assim, do campo de batalha? Sim. Por exemplo, a gente tem um grupo de mentoria que eu acompanho mais de perto, né? Que são 20 médicos. E um dos exercícios que a gente fez agora no início do ano foi exatamente estabelecer uma meta SMART, né? Uma meta, SMART é um acrônimo para específica, mensurável, atingível, com relevância, com um tempo pré-estabelecido. Então, assim, e foi muito massa, Sim. porque a gente fez esse exercício, se não me engano, em fevereiro. Por exemplo, uma das metas era faturamento, por exemplo. E aí teve uma aluna, né, uma colega que colocou lá, quero chegar em dezembro de 2021 com um faturamento de R$ 25.000 por mês. Isso foi o que ela definiu lá. Essa parada da meta é muito poderosa, porque olha só, isso foi em fevereiro. A gente está em maio. Em Maio. abril, 2 meses depois, né, fevereiro, março, abril, ela já estava com faturamento. Ela bateu faturamento de 19 mil. E a gente está falando no meio da pandemia. No CVM Talk de hoje, eu recebo uma especialista em contabilidade para médicos. Ela é contadora, consultora da Marco Contabilidade Consultiva, empresária, tem MBA em contabilidade, direito tributário, especialista em contabilidade para médicos. Eu estou falando da Cristiana Rocha, nossa convidada de hoje, e a gente vai falar sobre alguns dos principais erros que médicos cometem ao abrir suas clínicas, seus consultórios particulares. Tudo bem? Boa noite! Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Por aí, tudo certo? Que bom. Graças a Deus, tudo certo também. Obrigada pelo convite, uma alegria e uma satisfação estar com você, né? Nessa jornada tão gratificante, tão diferente, que é fazer parte desse select grupo, como você gosta de falar, né? Sim. Dos médicos, 15%. Sim. E você, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Estamos aqui, firmes e fortes. Cristiana, vamos lá. Queria primeiro te agradecer também, né? Acho que a gente tem uma filosofia aqui. Das nossas filosofias, Cristiana, é o ganha-ganha, sabe? Tipo, a gente busca sempre pensar assim em forma de como nossa audiência pode ganhar e a gente ganhar, como os nossos parceiros podem ganhar e a gente ganhar. Eu acho que tudo tem que ter ganha-ganha, sabe? No casamento, Verdade. na relação com os amigos, com os filhos, relação de trabalho. Quando não tem ganha-ganha, é um perigo, é um problema. Então, a gente também, né, agradece aí pela sua participação. Afinal de contas, eu percebi que você tem acompanhado nossas lives aqui. Você deve ter visto que a gente tem muitos colegas que estão começando, né, essa jornada de atendimento particular, né, de abertura de clínica, de abertura de PJ. Abre ou não abre a PJ? Aluga ou não aluga? Eu preciso de um contador, eu preciso de um advogado, o que eu preciso, né? Então, obrigado por você estar aqui para nos ajudar, né? Ajudar a evitar alguns desses erros, né? E por que não até a consertar, né? De alguma forma. Então, fique à vontade, se apresente. Eu já fiz uma breve introdução, mas fique à vontade, se apresente. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, como você disse, sou a Cristiana Rocha, sou contadora, sou baiana, mas moro no Espírito Santo já há mais de 20 anos. Abracei esse estado de muitas oportunidades. Me formei em 97, melhor a gente não fazer conta, né? Mas contadora já há mais de 20 anos aí nessa louca jornada que é empreender no mercado contábil e nessa tentativa de sempre fazer diferente, né? Cuidar do cliente, cuidar da gestão do cliente. Desde quando eu me formei, quando eu abri o meu escritório contábil, a minha missão sempre foi essa, né? Mudei a rota algumas vezes, hoje eu sou franqueada da Marco Contabilidade Consultiva, a gente precisa ter esse olhar, né? De mudar a rota quando é necessário. Sim. E mudei para melhor, para ter melhor controle e poder ajudar melhor os meus clientes. Então, de forma bem resumida, eu sou casada, tenho uma filha, isso conta muito, né? Ser mãe, ser esposa, tenho família, então estamos aqui no cantinho, né? Nesse home office louco que a gente tem vivido, mas um pouquinho da minha história é isso. Tem muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo é curto. Não, imagina. Não, acho que
Eu acho que cada vez mais é importante a gente olhar para a nossa história, né? A nossa história ela é muito valiosa. Eu diria mais, eu acho que nosso maior valor está na nossa história. Que massa! Verdade. Que massa! E eu tenho muito orgulho da minha, muito orgulho. Que massa! Iniciei catando verduras no supermercado. E de lá para cá, o chefe, né? O chefe, né, na época, meu primeiro chefe de contabilidade, né? Que era meu professor e contador desse supermercado, foi quem me enxergou. E a partir dali me deu a oportunidade, eu fui galgando passo a passo até hoje chegar no patamar aí como ele e também ser empresária contábil. Então tenho muito orgulho mesmo de ter iniciado lá de baixo e ir crescendo aos poucos. Que massa, que massa. Então vamos continuar na tua história e me fala como é que entra o mercado médico na tua vida, né? Eu sei que você, só para dar um contexto aqui de onde eu enxergo, né? A Cristiana, ela faz parte da Marco Contabilidade Consultiva, né? Que é aí você pode falar mais sobre como você está dentro, né? Mas explicar um pouquinho melhor. De onde a gente se conhece, né? Porque eu acho que é importante falar isso também. Tem uma pessoa que é em comum entre a gente, né? Que é o Pedro Neri, que hoje é um contador. Aliás, deixar aqui um agradecimento, muito obrigada a ele por ter feito essa ponte tão bonita. Sim. O Pedro está se destacando aí como um dos consultores, né, que forma outros contadores, né, nessa parte de Aí tu fala como é que é o nome, mas enfim, ele forma outros contadores, né, ajuda os contadores a saírem apenas de uma situação passiva, né, isso para uma situação mais ativa, de parceiro, né, de não ser apenas aquele que entrega as conformidades legais, as obrigações acessórias da empresa, mas ser aquele é o termo que ele usa, ele inclusive tem o canal, né, contabilidade consultiva. Ser esse contador mais próximo, esse que está ali lado a lado, entendendo as dores do cliente e ajudando a resolver. Inclusive, só por curiosidade, eu gostei muito do trabalho do Marco, do Pedro Neri, aliás, porque a gente faz parte de uma mesma mentoria, exatamente por isso, porque eu acho que eu sou um médico que a gente vai falar de um monte de erro que eu também cometi. E depois que eu aprendi que o contador, e eu estimulo o nosso contador hoje a ser mais proativo, né? Tipo, cara, eu falo pra ele assim, cara, se tu me ajudar a, dentro da lei, a pagar menos imposto, cara, isso tu vai ter digamos assim, um poder de barganha comigo, por exemplo, para aumentar seus honorários, para ter um bônus e tudo mais. Então, o contador, na minha opinião, é um parceiro do médico que quer empreender, que tem, né, que é dono de negócio, né? Então, enfim, aí por isso que a gente tem essa ponte aí do Pedro Neri. E aí tem a Marco. Se quiser falar um pouquinho da Marco, já pra gente... E aí já fala da questão da especialidade dos médicos, onde que o mercado médico entra e tal. O mercado médico entrou na minha vida justamente em função dessa parceria, né, com a Marco Contabilidade Consultiva. Lá nós somos um time de contadores, atendemos o Brasil inteiro. Hoje a tecnologia nos permite, né, nos dá essa possibilidade de atender empresas em outros estados. Olha que massa. Sim. Atendemos então o Brasil inteiro, essa contabilidade próxima, mesmo estando distante fisicamente, a gente está próximo ali no WhatsApp, em mensagens, em reuniões online, está presente no dia a dia da empresa, não precisa estar próximo, né, fisicamente. E aí, na Marco, nós temos um time, lá nós segmentamos. Cada contador, consultor tem a sua especialidade. Como, por exemplo, infoprodutores, né? Que é o seu caso agora, como médico e como professor também, né, nesse mercado digital. Então, cada um tem a sua área. E eu sempre tive, né, muito carinho, não só médico, mas também construção civil, as duas áreas. Mas hoje eu tenho mais do público médico que a construção civil. Construção civil por conta da área trabalhista, que eu também gosto muito dessa área trabalhista. E aí, quando eu migrei para Marco, isso já faz mais de um ano, nós decidimos em fazer essa segmentação, ter cada contador, consultor especialista ali na sua área e atendendo somente aquele nicho específico. O que foi, assim, maravilhoso para mim, porque a gente ser generalista, entender de tudo um pouco, claro, é bom, mas quando a gente se especializa, a gente se torna referência, a gente foca mais no nosso negócio, foca mais no cliente, foca mais no estudo. Porque contador tem que entender de ICMS, de imposto de renda, de ISS, é um regulamento para cada estado, um para cada município, e quando você segmenta, quando você foca em um nicho só, você consegue estudar e se especializar muito mais para atender aquele cliente com qualidade. Então, a área médica entrou na minha vida já há muitos anos, mas de forma muito mais rotineira e muito mais focada após a minha migração para Marco. Isso aconteceu, fez um ano, em julho de 2020.
Que Vai massa. fazer 2 anos agora. Que massa, que massa. Então, poxa, um ano aí focada, depois de 20 anos de carreira, e aí no Habilidade. último ano você tem focado no nicho médico. Então a gente tem muita coisa para aprender com Exato. você aqui hoje. Juntos, aprendemos juntos. Que massa, que massa. Então, Cristiano, então bora começar? Por Sim, exemplo, a gente foi elencar aqui os erros, né? O que você achava e o que eu também achava. A gente chegou numa lista de 25, mas a gente diminuiu para menos do que isso, né? Mas é o muito. tempo não Mas permite. deixa eu expressar um pouco de empatia com os meus colegas aqui, porque o grande lance é o seguinte: ninguém ensina isso pra gente. Ninguém fala que isso é importante. Ninguém fala que, por exemplo, um erro contábil, um erro fiscal que a gente comete, a gente pode responder, sei lá, 5 anos pelo menos, enfim, dependendo do órgão. Exato. 5 anos, sim. Então, a gente não aprende sobre isso, sobre essa parte da gestão, né? Dessa gestão mais, digamos assim, contábil e fiscal e tributária. Então, não estou aqui, obviamente, para passar a mão na cabeça de ninguém, mas a verdade precisa ser dita, né? Então, assim, a gente não tem culpa por não ter, digamos assim, por não ter aprendido, mas a partir do momento que os colegas que têm contato com a live como essa, com uma pessoa extremamente competente, né, e que tem conhecimento do nicho, aí a coisa muda. Beleza, eu não me ensinaram, mas o que eu preciso fazer a partir de agora para não cometer esses erros ou para consertar esses erros, enfim. Se tu pudesse desses que a gente elencou, para a gente começar nosso papo aqui, que na sua prática aí nesses últimos 12 meses você viu que é mais frequente, assim, que é um erro básico, mas que parece que, enfim, que é óbvio, mas não é óbvio, assim, para os médicos? Verdade. Eu li a pergunta mais ou menos, rapidamente aqui, como pagar menos impostos, Senhor Jesus? É o que todo mundo quer, né? É Sim, pagar menos impostos. Mas sim. depois você verifica as perguntas aí para eu não me distrair muito aqui nos comentários. E aí você falava dessa questão de que a gente não aprende, né? Dessa responsabilidade, a responsabilidade civil, né? O que é muito sério se a gente vai para o campo jurídico, que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. É forte, né? Sim. A gente muitas vezes não tem conhecimento, mas se há um processo jurídico, nós não podemos negar o desconhecimento da lei. Infelizmente, não. Infelizmente. Bom, mas exato. E aí, nesses últimos anos, né, mais voltado para esse público médico, né, uma das coisas assim, principais, assim, principalmente se colocou o tema lá, né, para quem quer abrir o seu escritório, o seu consultório particular. E aí, se a gente quer abrir, iniciar o negócio, a primeira coisa é planejamento. Infelizmente, eu vejo faltar muito. Onde eu quero chegar? Qual é o meu propósito com o meu negócio? É claro que no meio do caminho, como nós já falamos, é possível mudar de rota, Sim. como você mudou, como eu mudei. Sim. Mas é preciso inicialmente traçar essa meta de onde eu quero chegar. E um dos pontos importantes é esse que você traz aí com muita força, que é essa questão do convênio, do atendimento particular, que faz uma diferença gritante. Mas o que eu quero atender, qual o público que eu quero atender, estudar o mercado. Eu tenho um casal de médicos, eles são aqui do estado e eles fazem planejamento para tudo. Um dos planejamentos deles era abrir uma filial em São Paulo. Sempre tiveram esse sonho, ela é psiquiatra, trabalha com neuromodulação, e ela queria abrir essa clínica em São Paulo. E no meio da pandemia, ela realizou esse projeto de inaugurar essa clínica aí em São Paulo. Que massa. Então, assim, tudo é o planejamento. Quando você se planeja, quando você coloca foco, meta, onde você quer chegar, você vai e a equipe também vai junto. Quem está com você vai junto nesse mesmo sentido, né? Sim. É um casal que se programa até eles iam para Disney antes da pandemia. Então, eles vinham se programando para isso. Sim. Então, planejamento. Falta, né? Vai iniciar o negócio, onde eu quero chegar, fazer um plano de negócio, estudar a viabilidade, e, enfim, definir qual vai ser o seu foco, qual vai ser a sua estratégia para alcançar aquele negócio. Posso dar um exemplo prático disso, assim, do campo de batalha? Sim. Por exemplo, a gente tem um grupo de mentoria que eu acompanho mais de perto, né? Que são 20 médicos. E um dos exercícios que a gente fez agora no início do ano foi exatamente estabelecer uma meta SMART, né? Uma meta, SMART é um acrônimo para específica, mensurável, atingível, com relevância, com um tempo pré-estabelecido. Então, assim, e foi muito massa, Sim. porque a gente fez esse exercício, se não me engano, em fevereiro. Por exemplo, uma das metas era faturamento, por exemplo. E aí teve uma aluna, né, uma colega que colocou lá, quero chegar em dezembro de 2021
com um faturamento de R$ 25.000 por mês. Isso foi o que ela definiu lá. Essa parada da meta é muito poderosa, porque olha só, isso foi em fevereiro, a gente está em maio, em abril, 2 meses depois, né, fevereiro, março, abril, ela já estava com faturamento, ela bateu o faturamento de 19 mil. E a gente está falando no meio da pandemia, a gente está falando no momento que é a maior crise da sociedade moderna, né? Não tem, sem sombra de dúvidas, né? Por quê? Por isso que você está trazendo. Uma das coisas, eu acredito nisso, né? Óbvio, ela tem um propósito, que é lindo, inclusive, né? Mas agora ela tinha clareza. Gente, para eu chegar nesse faturamento, eu preciso atender tantas pessoas, eu preciso fazer tal estratégia de marketing, eu preciso estruturar meu consultório, meus fluxos, né? E, inclusive, a minha gestão, né? Sim. O poder de ter uma meta clara, isso é poderoso. É poderoso. Sem dúvida. Sim, pode concluir. Não, aí eu ia para a próxima, mas quiser comentar sobre isso. Sim, exatamente. Tudo isso por manter o foco, né, Wildre? Exato. Quando você mantém o foco naquilo onde você quer chegar, sem dúvida você faz. Uma ferramenta que a gente costuma usar muito com os clientes que estão iniciando é o Canvas de negócio, Sim. né? Criar toda a estratégia para saber onde você quer chegar. E é importante colocar isso no papel, escrever, para você ter ali, né? Fixado, né, na sua frente, onde você quer chegar, para você não fugir desse propósito. Porque a gente pode se perder no meio do caminho, Sim. né? E mesmo quando a gente está, sei lá, no meio de uma tempestade como essa, se a gente tem um foco e se a gente tem as ferramentas, se a gente se prepara, né, Cristiana? Aí a gente não é que a gente evita totalmente o risco, mas a gente aumenta a chance de dar certo, né? E diminui o risco de dar errado. Beleza. Então, o primeiro erro que você identifica é exatamente falta de meta. Massa. E eu me enquadro nisso aí também. Quando eu comecei lá atrás também, infelizmente também não tinha isso. Vamos lá. E qual que seria o segundo erro? Qual que seria o... Infelizmente... Pode falar. Infelizmente o brasileiro tem esse perfil, né, Wilder? Infelizmente, nós somos necessidade, a grande maioria. E isso é um grande erro. A gente não se prepara para empreender, né? Só fechando aí o gancho do planejamento. E aí, falando especificamente para a área médica e para quem está iniciando aí o seu negócio, uma outra coisa que a gente observa muito é essa dúvida. Logo no momento em que eu vou empreender, será que eu vou abrir o meu negócio como PJ? Vale a pena? Ou eu devo continuar ainda como uma pessoa física? É uma das grandes perguntas quando eu chego em cliente, né? Quando ele trabalha, quando ele é CLT, ele fica numa dúvida imensa, abandona a estabilidade, a segurança da CLT para empreender. Então, é saber até que ponto, né? Escrever mesmo, colocar na ponta do papel, sentar com o seu contador e fazer essa conta. Quanto que eu ganho hoje na pessoa física, quanto que eu pago de imposto de renda à pessoa física e quanto que eu vou pagar na pessoa jurídica. Fazer essa diferenciação, saber as oportunidades que ela vai ter numa PJ, mas calcular ali todos os riscos, especialmente os custos de se ter uma PJ ou continuar com uma pessoa física. Então, a gente vê esse erro aí de não calcular. Eu tive tem cerca de 3 meses, mais ou menos, uma empreendedora que me procurou da área médica, e aí eu perguntei para ela, quanto que você fatura hoje? E o faturamento muito baixo. E assim, eu poderia falar, não, ótimo, a gente abre a sua empresa, eu vou te cobrar um valor X, ganhar mais um cliente. Mas eu preciso olhar também o que é positivo para ele, o que é bom para a gestão dele. E eu fui muito franca para ela, não, o seu faturamento ainda é baixo para abrir uma PJ. Vai se projetando, vai se planejando. Quando você estiver no patamar X, a gente inicia essa jornada empreendedora. Então, é importante ter essa clareza do momento certo. E mudar o meu mindset, o meu perfil para empreender. Porque não é somente atender pessoas, né? Cuidar de pessoas, mas é cuidar de um negócio como um todo. Sim. Eu posso terceirizar minha gestão? Posso, mas eu sou aquele ali que vou cuidar de tudo, né? Aquele ditado antigo, o olho do dono que engorda o gado, sim, mas é você que tem que estar ali próximo, cuidando de pessoas, não somente pessoas que você atende, mas pessoas que trabalham para você. Então, mudar também o seu perfil empreendedor é um ponto muito importante aí para você iniciar a sua jornada como consultório particular. Sabe o que não é claro? Ficou pensativo? Quer perguntar? Não, assim, o que eu peguei desse teu insight para complementar é o seguinte, é porque às vezes a gente fica fazendo cálculo em cima do mês, né? Tipo, peraí, em cima do mês e em cima do momento. Então, assim, peraí, quanto que eu tô ganhando agora? Eu tô ganhando, sei lá, 3 mil. Um exemplo, tá? 3 mil. Sim. Tô começando agora, tô
estou tendo vou começar pequeno, 3 mil. Não, então não vale a pena abrir uma PJ, por exemplo, né? Pode pensar. Mas espera aí, qual é a previsão de ganhos nos próximos 12 meses? Eu acho que essa é uma forma mais... De novo, eu acho que nenhuma pessoa que tem um grau de maturidade, de conhecimento e de experiência vai chegar e dizer, não, faz assim, faz assado. A gente acha que a gente tem que trabalhar muito com probabilidade, né? Olha, a chance de dar certo, por exemplo, começando com a PJ, nesse caso, é maior. Não, nesse caso, eu não abriria PJ, acho que valeria a pena começar com a pessoa física mesmo. Aí a importância também, né, Cristiana, da gente, você falou da questão de, por exemplo, de conversar com o seu contador, né, conversar com o seu contador. E isso eu acho muito importante, porque o grande lance é o seguinte, a gente trabalha tanto como médico, tanto, que a gente não valoriza, por exemplo, essa conversa com o contador. A gente não valoriza, sim. A gente não valoriza esse tempo de sentar e planejar, né? A gente fica só fazendo. A gente trabalha tanto que não tem tempo de parar de perder dinheiro, essa é a verdade. E eu cometi esse erro também, sabe? Quando eu fui abrir consultório, eu perguntei para um colega e ele falou, cara, vai no fulano que ele é o melhor contador que tem. Ele só atende médico, aí eu, tá bom, boca a boca positivo, fui lá. E foi a pior coisa que eu fiz. Por quê? Porque eu delarguei, eu não deleguei, eu delarguei, eu disse, cara, tá aqui os documentos, faz tudo aí. Aí o cara, o regime tributário não era para ser aquele, enfim, tanto erro que até agora eu tô apagando incêndio, entendeu? Só que aí onde o médico tem que entender, o médico, a médica, né, tem que entender, não é responsabilidade do contador. O contador, ele é um prestador de serviço. Você está contratando ele. A responsabilidade é sua, é nossa. Então... Essa é uma das falhas, assim, Wilder, gritante, falhas graves. Muita gente perde muito dinheiro no campo tributário por muitas vezes delargar. É de responsabilidade, entre aspas, do profissional orientar? Sim. Mas a primeira responsabilidade é do empresário. Sim. Em sentar, em fazer o network, em conversar, em estudar e entender o mínimo. Sim. Coloquemos assim, o mínimo da parte tributária. Sim. No mês passado, nós fizemos uma reunião de fechamento de negócio com um cliente aqui no interior do estado e nós perguntamos para ele quanto ele faturava. Chamou a secretária. Ele não sabia. Ele não sabia nem quanto ele faturava. Minha nossa. É muito sério. Assim. Qual o seu percentual de imposto? Não faço ideia. É muito preocupante. Como é que eu precifico? Sim. Se eu não sei nem quanto eu pago de imposto, né? A gente sabe que o imposto ele consome uma boa fatia do nosso bolo. É o nosso... Então, a gente já entra em sociedade com o governo, né? Não tem jeito. Sim. Verdade. Ainda hoje... Pode falar. Fizeram a postagem hoje do jornal aqui, né? Que vai ter uma promoção no final de semana e que vai reduzir 70% do preço, porque não vai ter o imposto embutido. 70%? Que imposto é esse, né? Pois é. As pessoas desconhecem demais assim, esse campo tributário, né? Sim. Infelizmente. E aí, quer adentrar um pouquinho aí nessa parte tributária? Não, eu acho que, assim, eu acho que a gente podia combinar eu acho que tá muito legal o papo, mas o que você acha da gente combinar assim, ó? Você levanta o problema... E aí eu levanto aqui, de alguma forma, a solução e você valida ela ou não, porque você que é a especialista. E então, por exemplo, nesse caso, não delargar, né, aprender para você... O que é delegar, né, gente? Delegar é você contratar alguém para prestar um serviço para você, mas você tem que ficar de olho. Não é só... Como é que você vai ficar de olho se você não entende nada? A pessoa vai te mostrar um papel... Exato. Vai te mostrar um papel assim, ó. Não, tá aqui, ó. Não, doutora... Tá tudo aqui, ó. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Papel. Aí você vai, tá bonitinho? Então beleza, então tá bonitinho. Mas se você não consegue nem ler o que tá no papel, como é que você vai dizer se tá bonitinho ou não? Então, pra gente realmente assumir o controle, né, o protagonismo, ser dono, ser líder, a gente precisa, no mínimo, de leitura. E, Cristiano, nunca na história desse país, dessa sociedade, a gente teve tanto acesso à informação, né, gente? Você dá um Google, você vai lá no Instagram, você vai no seu Instagram, vai no Instagram do Pedro Neri, né? E você encontra, você dá um Google, você encontra as respostas. Começa com PJ, PF, tá tudo lá. Qual o regime? Verdade. Lucro presumido,
Simples, não sei. Exato. É algo muito simples. Você procura um colega na mesma área. Quanto você paga de imposto? Qual o seu percentual? Ah, eu pago 6. Opa, eu estou pagando 10. Contador, vamos sentar? Sim. Quais são hoje as formas de regime tributário no Brasil? Sim. Eu estive conversando com um colega, ele está pagando X, por quê? Até porque não existe contador perfeito. A gente também está aí passivo de falha, de erros, né? Então pode acontecer de opas. Realmente existe uma brecha na legislação que você pode reduzir. É isso. Então, essa troca também é muito importante. E aí entra a segunda dica, que eu não sei se você concorda ou não, mas eu acho que sim, que e a gente indica isso de forma compulsória para os nossos alunos, Cristiano, não é só porque a gente está nessa live aqui, não. Tem 2 investimentos para você começar antes de fazer qualquer coisa que a gente recomenda assim. É um investimento muito barato, que é pagar uma boa consultoria com um bom consultor, com um bom contador e com um bom advogado. Sim. É um dinheiro valioso, porque é um dinheiro que você, tendo acesso a um bom profissional, ele vai te dar o caminho das pedras. Você vai sentar na frente dele com um papel e uma caneta e vai anotar, entendeu? Vai perguntar, ele vai dizer e você vai anotar. É isso. Porque aí você já aumenta, sei lá, 90% a chance de dar certo. E aí, a partir do momento que você fechar com essa pessoa, com esse contador, você tem que continuar junto com ele, uma parceria, né? Faz sentido isso? Exatamente. E buscando sempre mais informação, sem dúvida. E buscando sempre mais informação, porque não vou me colocar aqui como santos. Existe muito contador que falha, sim, que tem preguiça de estudar. Tem muito contador que opta pelo Simples Nacional porque é mais fácil. Nem estuda lucro real porque não quer ter trabalho, não quer ter trabalho com lucro presumido, com equiparação de serviços hospitalar. Ele não quer ter esse trabalho. Então, assim, é muito importante essa busca contínua de conhecimento. Esse primeiro ponto que você colocou, de fazer uma consultoria, fazer um planejamento, é fundamental, e a partir daí a busca constante de conhecimento, até porque no Brasil as leis mudam muito o tempo inteiro. Então a gente tem que estar sempre antenado também, como contador e como empresário também. Sim. Tem uma pergunta que eu queria que você puder discorrer sobre ela, que é de uma aluna muito querida, a Aline Appel. Tem o PJ, coloco tudo na PJ, porque quando pagam em dinheiro, coloco na PF e emito recibo para colocar no livro caixa. E acaba batendo lá coisas que pago pela PF e são dedutíveis. Estou fazendo certo? Sim, essa é uma briga constante dos médicos, né? Essa briga da PJ e da PF. E aí, precisa realmente verificar os números. Por quê? A alíquota no imposto de renda da pessoa física, muitas vezes ela sangra muito em nosso bolso. É muito alta. Ela pode chegar a 27,5%. Exatamente, pode chegar a 27,5%. E aí entram as deduções, né? No seu livro caixa dela tem que observar quais são os números, mas observar quanto que ela paga na PJ, porque não sei qual o regime dela. Existe hoje no Brasil 3 regimes básicos, né? Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, cada um deles tem a sua alíquota. Dentro do Simples é possível ter várias alíquotas, é o que chama de anexos, né? Existem vários anexos dentro do Simples Nacional. No médico, é uma jogada maravilhosa que a gente faz também, que é esse controle do fator R que a gente faz em cima do médico. Então, como é o nome dela? Aline, né? Aline, obrigada pela sua pergunta de extrema relevância. Fazer esse controle, Aline, observar o seu livro caixa, suas deduções, observar qual a sua alíquota na PJ. E até que ponto é vantajoso você tributar por ela. Porque, em geral, tende a ser mais barato na PJ. Mas depende das deduções que ela tem no livro caixa, é preciso realmente verificar os números, verificar qual a tributação que ela está hoje. E aí eu continuo com uma dúvida. A gente olha a gente olha mensal, trimestral, semestral, anual, para poder ter essa clareza aí. Mensal. O ideal é que seja acompanhamento mensal. Ah, show. Exato. Show de bola. A Andréia está perguntando, só PJ no consultório ou sem fazer livro caixa? Os meus clientes, em geral, só PJ. Tem alguns dentistas que fazem também livro caixa, mas, em geral, a grande maioria via PJ. Massa. Eu tenho muito oftalmo, não sei se tem algum oftalmo por aí, e o oftalmo a gente equipara ele a serviço hospitalar, então é a maioria do via PJ. Sim. Chamar a atenção aqui para aquele cuidado de quem passa pela conta. Por favor, cuidado com o leão. Todas as movimentações financeiras são declaradas para a Receita Federal. Cuidado. Pois é, que passa pela sua conta. Eu queria que a gente falasse sobre essa parada aí, né? Que é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Qual é o risco que a gente corre quando a gente faz isso? Acontece muito, muito, Hildre. Até porque o empresário, a gente precisa, quando ele abre a PJ, doutriná-lo a isso. Separar o que é da PJ e separar o que é da pessoa física, né? Teve uma empresa que a gente abriu tem uns 2 meses, ela é de São Paulo, inclusive, e aí ela
Cristiana, sobrou tanto na minha conta, eu posso transferir para na minha PJ, né? Eu posso transferir para minha conta pessoa física? E aí a gente faz lá todos os cálculos, sim, pode ser transferido sem problema nenhum. Então, ter esse cuidado realmente de avaliar o que é da PJ e o que é da física. Desculpa, fugiu aí a sua pergunta. Eu lembrei da doutora. Não, a pergunta é em relação a misturar, né? Quais são os riscos que a gente corre quando a gente, por exemplo, sim, tá lá, o dinheiro sobrou, né, entre aspas, da PJ. Você recebeu lá, você recebeu seus honorários das cirurgias ou das consultas, tá lá. Tem 5 mil reais lá. Aí, opa, peguei esse cincão aqui, já vou transferir para a minha conta pessoal, né? Ou então pede para o paciente transferir direto para pessoal, né? O que era para ser para a pessoa jurídica. Quais são os riscos que a gente corre quando a gente faz isso? Exato. Na contabilidade, a gente tem um princípio contábil, chamado princípio da entidade. Ou seja, a entidade da pessoa física não deve ser misturada com a pessoa jurídica. Isso, contabilmente falando, a gente já parte desse princípio que não pode, são patrimônios diferentes. E aí, essa transferência para minha conta, pessoa física, ela pode ocorrer desde que mensalmente eu faça essa apuração. Quanto que eu faturei? Quais foram as minhas despesas? Qual foi o meu lucro intermediário naquele mês? Eu tive um lucro de 15 mil? Sobrou 10? Ok, posso transferir. Com essa certeza de que eu tive esse lucro. Se eu não tenho essa certeza e se eu faço essa transferência sem haver um lucro, eu corro o risco de ser tributado aí com base na pessoa física. Aí, então, aí a gente vai para aquela alíquota lá de 27,5, dependendo do faturamento, né? Quanto maior o faturamento, exatamente, maior é a alíquota, né? Maior a alíquota. Ela não tem teto, né? Diferente da Previdência, imposto de renda não tem teto. E aí, dependendo se for um especialista como oftalmo, né? A porrada é grande. pode ser grande, né? É enorme. Sim, sem dúvida. Eu já sofri na pele, sabe? Tudo isso que a gente está falando aqui, sabe? Eu não tive muita sorte, ou talvez tenha tido, porque agora, graças a Deus, tocando uma empresa maior, né? Talvez aqueles erros que eu cometi, menores, né? Fui pego na malha fina, porque, por exemplo, olha só o erro que um contador que na época fez para mim, Cristiana. Eu recebi dinheiro de uma pessoa jurídica, prestei serviço. Eles não declararam isso. O meu contador, o que ele fez? Lá na declaração, ele disse assim: não, vamos botar aqui recebi de pessoa física. Me lasquei todinho. Paguei um imposto. Caramba. Foi. Com multa de ofício. Foi horrível, assim. E aí eu fui ver o contador, a empresa, e eu fui a vítima, mas na verdade foi ali, eu acho que quando eu comecei acho que as porradas, elas servem pra gente acordar também. Eu disse, rapaz, como é que eu trabalhei tanto, né, me matando literalmente, né, que na época eu era recém-formado, me matava de dar plantão, por conta de umas coisas simples, sabe? Por estar confiando nos outros ou num profissional mal qualificado. Acho que só para reforçar esse negócio, né, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. A gente está falando aqui do nosso trabalho, né, do nosso dinheiro que a gente ganha com tanto suor, com tanto esforço, e por conta de uma falta de uma informação simples ou falta de uma atitude de buscar essa informação, porque a partir dessa live aqui, ninguém pode chegar e dizer, eu não sabia. Não, você sabe. Acho que até o final dessa live aqui a gente vai repetir 50 vezes. Precisa ir atrás. Não adianta culpar o contador, não adianta culpar. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse a atitude, o entendimento que eu tenho hoje, o que eu teria feito? Eu teria metido um processo na empresa. Teria botado lá o CNPJ dela, declarado que recebi dela e ia para a justiça. Então, mas na época eu fui bobinho. Fui bobinho. Quantos médicos estão sendo bobinhos? E quem pagou a conta foi você. Fui eu. A área médica acontece muito, porque passa muita coisa pela conta pessoa física deles. Muito, muito. Até porque o sonho de todo contador é que todos façam emissão de nota fiscal. Isso é nosso sonho, é nosso ideal. Mas na prática a gente sabe que não acontece. Essa live não está sendo gravada, eu não falei isso. Mas a gente sabe que infelizmente acontece o famoso por fora aí, né? Os recebimentos que eu faço na minha pessoa física. E aí eu também quero expressar aqui uma empatia com a classe de contadores, porque assim como você falou, existem contadores que falham, assim como existem médicos, advogados, enfim, todos nós estamos passíveis do erro. Agora, a gente não está aqui generalizando de nenhuma forma, a gente não está aqui, mas por saber que as pessoas podem falhar, a gente tem que ter essa vigilância de supervisionar, de conversar, de estar ali, enfim. Eu queria que tu respondesse uma pergunta de um médico aqui que é muito querido, que
é parceiro nosso, que é o João Paulo, que é oftalmo. Ou seja, tu já viu, né? Faturamento alto. Sim. Faturamento alto. É verdade. Ó, existe diferença em receber na PF ou receber na PJ e passar logo para a PF no mesmo dia? Existe diferença? Nota pela PJ? Se a nota é pela PJ, tem que ser recebido pela conta PJ. São duas coisas diferentes. O que eu vou mandar para minha... Exatamente. O que eu vou mandar para a minha conta pessoa física é aquilo que sobrar, é o meu lucro, a minha distribuição de lucro. Muitas vezes o empresário, o médico cai nesse erro, emitiu a nota é toda minha, especialmente quando trabalham ali em parceria, 2, 3 médicos numa única clínica, a nota fiscal minha X, vai lá e transfere tudo. Mas aí na hora de apurar o lucro efetivo, pode ser que dê um prejuízo ou que não seja exatamente aquele lucro. Então é arriscado. Somente distribuir aquilo que vier do lucro contábil. Você falou dessa questão de hoje os sistemas são interligados, né? Então, por exemplo, talvez há 20 anos atrás, né, isso, eu acho que por isso que muitas vezes a gente é refém dos nossos hábitos, sejam bons ou sejam ruins. Então, eu acho que foi instituído uma cultura de que o seguinte, vai pagar à vista sem nota, a minha consulta é 600. Até, sei lá, ano passado me ofereceram isso, eu como paciente, né? É pagar à vista? A consulta é 600, a vista é 400, sem nota. E aí, 20 anos atrás... Direto na minha conta. Direto na minha conta. Espécie, né? Então, há 20 anos atrás, como não tinha essa interligação de sistemas, eu acho que era mais difícil, mas agora é complicado. Eu tô falando besteira. Nossa, de jeito nenhum. A Receita sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. Tudo aquilo que é transacionado, especialmente na forma eletrônica, a Receita tem conhecimento. Se você consegue fazer isso, né, ali em moeda, papel na mão, você ainda consegue dar uma certa burlada, mas via eletrônico, seja transferência Pix, enfim, seja de que forma for, a Receita consegue cruzar isso com muita facilidade. Por isso essa importância de sair da PJ e ir para o recebimento da PJ e posteriormente da PJ para a física, porque se cai só na sua conta física, como é que você comprova que aquilo ali é uma receita que é da PJ? Sim. Né? E Cristiana, fala para a gente adentrar em controle financeiro, que está muito interligado a isso. Sim. Manda aí. Vamos. Não, o que eu ia falar era o seguinte, que eu acho que ter essa clareza... Porque a hora voa, né, Wilber? Voa. Falta 15 para as 10 já, e a gente tem muita coisa para falar. Sim, então eu acho que uma clareza que você trouxe, que eu acho que a gente precisa repetir, que eu acho que é uma das coisas mais importantes dessa live, é o seguinte: o que é da empresa é da empresa, o que é da empresa é da empresa. Se você tem uma PJ, mesmo que seja um consultório com seu nome, doutor fulano de tal, tudo que você ganhar com o doutor fulano de tal é da empresa. Deixa eu dar um exemplo prático. Por exemplo, eu presto consultoria, só para quem é aluno, né? Eu faço consultoria. E quem faz a consultoria sou eu, e eu sou um dos donos da empresa. Mas adivinha para onde é que o dinheiro vai? O dinheiro vai para empresa. E isso é um desafio, sabe? A gente entender. Eu acho que o grande lance é a gente entender. A empresa é a empresa. E o que você faz, e você é você. Então, ter essa clareza eu acho que ajuda muito. Inclusive no controle financeiro, que é um dos erros também. Gritantes, Wildred. Decepcionante, não sei nem qual é a palavra. O que a gente mais encontra assim, nos clientes é o descontrole financeiro. Esse delargamento do controle financeiro das empresas. Quantas delas ainda estão em planilhas, em rabiscar no papelzinho? O mundo mudou, as pessoas mudaram. Quantos sistemas existem hoje no mercado? Muitos deles gratuitos até, ou num valor muito irrisório. Mas, infelizmente, essa falta de controle financeiro ainda existe muito em consultórios médicos, nas empresas como um todo. E é um risco muito grande que você corre quando você deixa de ter um controle financeiro. O mínimo que se espera de uma empresa é um controle de contas a pagar e receber. O mínimo. A gente tem outros relatórios que contribuem, mas esse mínimo precisa existir. Eu tive uma clínica médica, tem uma clínica médica que eles terceirizaram o serviço financeiro. Aliás, nós temos esse serviço financeiro na Marco, nós adotamos fazer controle financeiro do cliente. Nós temos na Marco hoje esse serviço que a gente chama de BPO financeiro, né? A gente traz muita coisa de fora, né? Business Process Outsourcing. É uma sigla em inglês que é essa terceirização do financeiro. Sim. Por quê? A gente percebeu que o cliente tem essa carência de controlar o seu financeiro. Então, em geral, quando a gente vai propor um serviço contábil, a gente já propõe o serviço contábil, que é a entrega da conformidade legal, e propõe ali junto um BPO financeiro, um controle do financeiro para que o cliente consiga enxergar isso de forma semanal. Seu contas a pagar, seu contas a receber, o seu número. A gente engloba também para muitos clientes um chamado controladoria, que é mais voltado para gestão, para gerenciamento do negócio, mas enfim, onde é que eu estou querendo chegar? Que o contador, ele precisa também ser esse
interesse que impulsiona o seu cliente a ter esse controle financeiro. Porque muitas empresas morrem no Brasil também por falta de controle financeiro. Não venha dizer que são por decorrência dos impostos, que é em decorrência dos impostos, porque não é somente imposto. É essa falta de controle meu mensal, de saber, de enxergar os meus números, que faz a minha empresa morrer. E, infelizmente, as empresas ainda pecam muito nesse quesito de ter um controle financeiro. Você poderia citar alguns softwares aí, por exemplo, que são gratuitos, que o pessoal pode... Gratuitos, pagos, né? Que o pessoal pode pesquisar? Olha, para a área... Então, nós temos controle financeiro e temos controle de gestão, que são coisas distintas, né? Alguns deles hoje, boa parte, estão integrados, né? Falar nome mesmo? Fazer propaganda? O objetivo é ajudar, se puder. Ok, então tem vários sistemas financeiros aí. Hoje na Marco nós utilizamos o OMI, que é um sistema assim, excelente, e aí como nós somos parceiros, isso também faz muita diferença quando o contador é parceiro de outras empresas. Como nós somos parceiros da OMI, nós conseguimos com custo muito mais reduzido. Aquilo que o cliente sozinho vai conseguir por cerca de R$400, nós, por sermos parceiros, conseguimos, por exemplo, 190. Então, a gente traz essa economia do cliente. Mas tem outros, Conta Azul, sistema muito utilizado, com um custo baixo. O QuickBooks também é um sistema excelente, inclusive responsório, né? Dá para você baixar o aplicativo e ter tudo isso na palma da sua mão. Para controle de clínica, tem o My Smart Clinic, que também tem um custo baixo. Tem N sistemas, N, mas ficaram alguns aí como dica. Massa. OMI, Conta Azul, QuickBooks e My Smart Clinic também é muito bom. Deixa eu te dar um feedback, Cristiana. Eu fiz uma reunião recente com a... Qual você usa? Pois é, então, fiz uma reunião recente com... A gente tá aqui no momento de transição, né? A gente fez uma reunião recente com a Jéssica, né? Que é a contadora de infoprodutos. Isso. E eu tenho uma relação aqui com o nosso contador de parceria, né? Tipo, sabe? É igual com a minha esposa. A minha esposa, quando ela me conheceu, eu morava num quarto e sala. Então, eu não largo minha esposa A gente vem há muito tempo junto, entendeu? Meu contador é a mesma coisa. Sim. E a gente tá nesse momento fazendo essa automatização. E, assim, ele é um contador jovem. E ele falou, cara, isso aqui é muito massa. Muito massa. Então, assim, isso que você tá trazendo, só essa dica, minha nossa, já vale muito. Porque é automatizar, é você linkar, por exemplo, o sistema de emissão de nota fiscal com o sistema de gestão, que é o que vocês fazem também. Então, isso dá uma clareza, né? Porque muitas vezes, o que acontece? Eu não sei se os colegas passam por isso, mas o grande lance é o seguinte, você tem os custos fixos, dependendo da especialidade, você tem os insumos, tem estoque, não sei o quê. E aí, muitas vezes, o dinheiro está na conta, o fluxo de caixa, né? E aí você acha que, ou, na verdade, o faturamento entra, né? E você acha que o dinheiro está na conta, aí você não deduz imposto, aí você acha que tem grana, aí faz um investimento ali que não poderia. E aí, por isso que você falou que pode gerar, né, esse descontrole financeiro. O consultório não... E a importância de sistematizar, né, Wilber? Aproveitando a tecnologia aí, nós tivemos um cliente que nós perguntamos para ele qual era a maior dor dele, o que ele gostaria de mudar. Aí ele levantou aquela folha assim com um relatório cheio de números. Isso aqui, ó, eu não quero esse negócio na minha mão todo mês, eu quero um negócio para eu poder, ali, sistema, tudo no papel, tudo em Excel, em planilha. Isso dificulta a análise. O Excel, por melhor que ele seja, dificulta a análise. Você não consegue fazer projeção muitas vezes com o Excel, você tem que ser um pouco fera para trabalhar a fórmula ali, e o sistema te dá isso com agilidade, com praticidade e por um custo relativamente baixo. Sim. Então, perguntando aqui, ó, como melhorar o controle financeiro de uma clínica? Sistematizando, sistematize. E eu acrescentaria o seguinte, primeiro você tem que pensar como dono, lembrar que você é o dono, você não é só o médico no seu consultório, você é o dono também. E é importante a gente colocar aqui também que a gente não quer que o médico esteja lá abarrotado de sistema na sua clínica, né? Para ele controlar, eu vou ter um sistema financeiro, vou ter um sistema de gestão para eu controlar ali os meus pacientes, para eu controlar retorno, para eu controlar consultas, exames, enfim. Não é isso. Sistematizar, mas saber delegar, como nós falamos, e não delargar. Porque ele pode ficar, nossa, mas eu vou controlar o sistema financeiro, sistema de emissão de notas, sistema de faturamento, de controle, N sistemas. Eu, por exemplo, hoje eu trabalho com 4 tipos de sistemas. Para nós, contadores, isso é fácil, mas para o médico, ele não quer muitas vezes isso, né? O médico quer cuidar do seu foco, do seu negócio, que é cuidar de pacientes, de pessoas, mas precisa também ter alguém por trás para dar esse suporte para ele, caso ele não tenha tempo. E isso é um ponto que a gente também precisa melhorar. O tempo para a gestão precisa. Os médicos
mais lotado que a agenda esteja, precisa tirar ali 1 hora, 2 horas por dia para analisar o seu número, uma vez por mês que seja com o contador para analisar os números. Não dá para fugir disso. Pois é, o problema, o imposto é muito alto por não parar para fazer esse planejamento, né? Porque se a gente não faz isso, a gente está navegando sem bússola, né? A gente está dirigindo à noite sem o farol, né? A gente não tem um guia, um GPS ali. Então, buscar, obviamente, né? Então, as dicas que você trouxe foram, primeiro, busca automatizar, né? Busca sistema de gestão. Se for delegar isso, aí eu complementei. Mesmo que você delegue para alguém, por exemplo, como a Marco, que você tenha ali uma parceria, você entender que, poxa, beleza, tem alguém fazendo para mim, mas eu preciso de um dashboard ali, eu preciso estar olhando, eu preciso tirar dúvidas. Por que isso aqui tá assim? Por que isso tá assado? Não sei o quê. Porque senão, o que acontece, né, Cristiana? A gente tá ali trabalhando que nem um condenado, e se a gente não estiver olhando para esses números, o dinheiro fica escorrendo pelo ralo, e é tempo de vida, é tempo. E vira círculo vicioso da medicina. Círculo vicioso. Deixa de ser virtuoso. Círculo vicioso. Então, sem dúvida. Pode falar. Como o nosso tempo está curtíssimo, posso adentrar um pouquinho na questão tributária? Eu sei que é assunto de interesse de todo mundo aí. Pode. Só adentrar só um pouco na questão tributária, que todo mundo tem esse interesse, né? É muito importante para a área médica. Na área médica, como eu te falei, ele pode se encaixar em vários tipos de tributação. Dentro do Simples Nacional, em geral, o médico, ele é enquadrado no anexo 5, grande maioria dos casos. E aí, nesse anexo 5, fica muito atento a essa parte de tributação que nós vamos falar agora, você que está aí, para você conferir os seus números depois, se você tem pago esses percentuais. Então, no anexo 5, que inicia com 15,5% e vai aumentando gradativamente de acordo com o faturamento. E aí tem uma jogada muito legal no Simples Nacional, porque o que o governo fala? Olha, se a sua folha de pagamento, estando incluso aí o Prolabore, for equivalente a 28% do seu faturamento, você pode se enquadrar no anexo 3. E aí a sua alíquota cai de 15,5% para 6%. É uma diferença aí de quase 10%. Bem interessante. Então, fica ligado no Simples qual é o anexo que a sua empresa está sendo tributada. Ah, Cristiano, eu não tenho funcionário. A gente faz esse controle mensal, rigoroso ali, todo dia 20, controlando o faturamento e controlando o Prolabore. Quando a pessoa não tem funcionário, quando a empresa, né, não tem funcionário, nós controlamos esses 28% no Prolabore. A gente mexe para que fique sempre equivalente ali a 28%, 30%, para que essa alíquota caia para 6%. Isso, Simples Nacional. Compreendemos? Anexo 5, 15,5%. Se a minha folha for equivalente a 28%, eu entro para o anexo 3, 6% de imposto. Eu posso só... Lucro presumido. Posso só te interromper para falar uma coisa extremamente importante do que a gente fala aqui. Os colegas perguntam assim, Sidney, será que eu invisto numa secretária? Será que eu preciso... E aí está aqui a resposta. Ela vai te ajudar a economizar, diminuir o imposto de 15 para 6. Então, sem dúvida. Só pelo que a gente já fala aqui, já valeria muito a pena, mas está aí mais um motivo irrefutável, né? Sim, exato. Abate lá no seu imposto. Então, Simples Nacional é essa jogada. Lucro presumido. Tem oftalmos aí, né? Acho que o Dr. João Paulo é oftalmo, não é isso? E outros médicos. No lucro presumido, nós temos algo também muito benéfico para quem se equipara a serviços hospitalares. Quem faz cirurgias, como é o caso dos oftalmos, faz exames complementares para essas cirurgias. Então, assim, no lucro presumido, para quem não é equiparado a serviço hospitalar, por exemplo, quem só faz consultas, talvez era o seu caso, né? Você fazia somente, qual é a sua especialidade? Medicina de família. Mas eu ganhava mais do que o João Paulo. Não, brincadeira. Tá certo. Então, quando o médico presta somente consultas, né, ele não consegue se equiparar a um serviço hospitalar, que são as cirurgias, exames complementares, enfim. Então, a tributação dele, eu vou considerar aqui, junto com o ISS, considerando a alíquota máxima de 5% para ISS, arredondando 16,33% no lucro presumido. E aí, quando eu me equiparo a serviço hospitalar, que é algo que muitas vezes, muitas clínicas deixam de fazer, essa equiparação a serviço hospitalar. Porque você concorda que é injusto? Se um hospital ele tem uma alíquota, só para a gente entender alíquotas, né? De presunção no lucro presumido,
Quem não é serviço hospitalar, quem é só consulta, é 32%. Serviço hospitalar, 8% Minha de nossa. presunção. A diferença é enorme, Sim, ela é gritante. 4 vezes mais. Então, você concorda que um hospital que faz esses procedimentos tem uma alíquota reduzida, por que eu que estou dentro da clínica e faço a mesma coisa, não vou poder me beneficiar? Então você está falando que... você tá só para eu entender, vamos lá. Eu acho que o João Paulo vai entrar em contato contigo daqui a pouco. Só essa equiparação, só essa, dentro da lei, dentro do que é permitido, mudando essa equiparação... Sim. Tributária, o João Paulo, por exemplo, vai deixar de pagar 32 para pagar 8, é isso? Na presunção. No lucro presumido. Na presunção. Exatamente, essa presunção do lucro. Na prática, na conta final aí, dá uma redução em média de até 60% do imposto. Minha nossa. Muito considerável. Muito. Eu tenho clínica que a gente acompanha assim mês a mês. A economia mensal que ela tem por ser equiparada a serviço hospitalar. É claro que exige aí controle, né? Do que é consulta, do que é procedimento, essa separação, um bom treinamento de secretários, de pessoa de faturamento para emitir a nota corretamente, se não dá merda, desculpa a expressão. Tamo junto. Ó, a gente tá falando de duas coisas aqui, Cristiana. Não se preocupa com o tempo, porque a gente aqui tem mais de 10 mil seguidores, então a gente vai até o horário que a gente... E eu acho que os colegas estão gostando muito do papo, né? Então, assim, a gente está falando de duas coisas que mudam o jogo de qualquer profissão. E a gente está falando, porque a gente fala para médico aqui, mas primeiro, conhecimento, educação. Só uma informação certa, minha nossa, muda o jogo. Segunda coisa, mentalidade. Mentalidade de... O que é mentalidade, né? Para não ficar uma coisa filosófica, meio autoajuda. Entender que você é dono. Se você não olhar para os seus números, se você não treinar sua secretária, se você não for líder, se você não estiver ali treinando, não só sua secretária, mas ser parceiro do seu contador, do seu advogado, você está perdendo dinheiro todo dia. Então, muito. Quando a gente tem mentalidade com conhecimento, aí fica mais fácil de fazer parte dos 15%. Foguete sem ré. É isso. Sem... Aliás, te agradecer também porque você me deu um insight muito poderoso. Eu, por incrível que pareça, dos meus médicos, assim, eu não tinha parado, Hilder, para fazer essa análise. Qual o percentual de atendimento de convênio de particular dos meus clientes? Eu já mandei mensagem para ele, já desde que a gente vem conversando, e eu percebi, assim, como é gritante a diferença. Teve um que me respondeu hoje, 15% de atendimento particular. E 85%. Muito pouco. Aí tem uma segunda pergunta que você tem que fazer. Desses 15% de particular, qual é o faturamento? E dos de plano, qual que é o faturamento? E aí você vai ver que imediatamente eles vão te dizer: meu Deus, Cristiano, como assim? Eu trabalho, eu destino 90% do meu tempo para atender, e aqui eu trabalho 10% e tenho o faturamento. Para receber daqui 30, 45, quantos dias com glosa? Aí tu já sabe, né? É só mandar o linkzinho, @CV da medicina para eles, porque... Sem dúvida. Como fazer essa migração, sem dúvida. A gente tem um sistema de controle de tarefas, né, para controlar todas as tarefas, e para os meus clientes da área médica, eu já abri para eles a tarefa de checar qual é o percentual de atendimento no particular e no convênio, porque, nossa, a diferença é muito gritante e faz uma diferença no fluxo de caixa imensa. E faz uma diferença também no âmago do médico, sabe? Porque, vou te falar uma coisa, a gente, assim, todas as profissões têm o seu valor, mas a nossa, ela tem uma peculiaridade que é muito importante, que é o fato da gente tocar em outras almas, né? Em outros seres, em outras pessoas. Então, o nosso serviço é cuidar de pessoas, é ajudar pessoas, né? Então, quando você está ganhando pouco, se matando de trabalhar e ainda não oferecendo o seu melhor, qual é o resultado disso no médio e longo prazo, sabe? Então, quando você... Aí eu acho que esse insight para ti também vai mudar o teu jogo. Pode mudar o teu jogo, que já é um jogo alto, mas pode mudar mais ainda, que é o seguinte: quando você pegar um cliente desse no ponto A e depois de um ano, incluindo, por exemplo, inclusive esse mindset de estimulá-lo, né, a ir para o particular e aprender o que tem que aprender e fazer o que tem que fazer, você vai ver que isso muda o jogo. Sim. E aí um cálculo interessante para tu colocar nas tuas ferramentas aí é o retorno por hora trabalhado. Qual o retorno por hora trabalhado, entendeu? Sim, então, o valor é muito baixo. Baixíssimo.
baixíssimo. Uma colega pediatra me falou isso essa semana. Ela disse, Sidney, foi um tapa na cara. Porque, assim, eu fiz faculdade, fiz residência, fiz isso, fiz aquilo para receber só isso. E aí, no seu caso, tem que colocar o imposto. No seu caso, você ensina ele a calcular o que é realmente o lucro líquido. Uma coisa é o faturamento, outra coisa é o lucro líquido, né? Isso eu acho que é importante, né? Porque quando você ajudar essas pessoas, aí você vai jogar no nosso... Aí a gente vai estar jogando no mesmo time, né? No time de não só de aumentar faturamento, mas no time de resgatar, né, essas pessoas que estão sofrendo, médicos que estão sofrendo por não poderem fazer aquilo que eles se proporam a fazer. Então, a gente tem muita sinergia no nosso trabalho. Sem dúvida. E como tem importância de ter um contador, consultor do seu lado, faz uma diferença imensa. Não estou puxando a sardinha para mim, não. Não, mas eu acho que você trouxe uma outra filosofia aqui que faz parte do CVM, que é gera valor para as pessoas. Por isso que eu te falei, pode falar o software, pode falar o que vocês fazem, porque eu também quero que os meus alunos, que a minha audiência tenha resultado, entendeu? Sim. Se é com a sua empresa, se é com a empresa de fulano ou de ciclano, não importa. Eu quero que eles tenham resultado, porque o meu cliente tem resultado. É por isso que por isso que a gente tem também essa filosofia. Travou aí para você, para mim tá dando umas travadas. A gente tem também essa filosofia de indicar para o cliente outra contabilidade, se for o caso, mais barata. Se não é do nosso perfil, por que não? Sim. Tem que ser o que é melhor para ele. Sim. O perfil também de dispensar um cliente, se ele não se encaixa no nosso propósito. Nossa. Aquela coisa, sabe onde eu quero chegar? Sim, eu dispenso com muito prazer. Me desculpa, mas você não faz parte do perfil que eu quero para minha carteira. Sim. Cliente desorganizado, cliente que não tem tempo, precisa, né? É uma troca, é o ganha-ganha. Não dá para eu sozinha ficar do lado de cá tentando fazer a gestão acontecer se o empresário não quer. Então, a gente tem essa política também. Se não dá, dispensa, parte para outra, porque não faz parte do nosso perfil. É isso. Cristiana, tem aqui uma enxurrada de pessoas querendo saber como é que entram em contato contigo. Instagram, @cristianarocha.contadora. Segue lá, tem sempre muita coisa boa, muita notícia. Às vezes o tempo não permite tantas publicações, como o Wilder, né, que tem uma enxurrada aí, mas ele é um mercado digital diferente, precisa realmente gerar conteúdo, mas sempre dentro do possível estou lá colocando conteúdos para a área contábil, para a área médica, enfim. Agora a gente está nessa loucura de imposto de renda aí, mas me segue lá, que tem muita coisa boa. Se ficou alguma pergunta, eu lembro que teve alguém que perguntou aí sobre abrir uma sociedade de uma única pessoa. Irélio Limitada, tipo isso. Eu vi essa pergunta, então se ficaram mais perguntas aí, gente, manda para mim no direct que eu posso responder também depois, sem problema, porque eu não fiquei olhando os comentários para ver se tinha alguma pergunta aí que tenha passado. Mas pode responder ela então, rapidamente? Claro. Não sei se ela está online ainda. Não, mas vai ficar gravada, pode ficar à vontade. Ótimo, porque até então não era permitido, né? Uma sociedade de uma única pessoa. Existia muito aquele chamado empresário individual. E aí o empresário individual, qual é o conceito dele, né? Eu abro a empresa, eu invisto o chamado capital social nela. Se porventura, futuramente, acontecer algum problema a nível jurídico, de falência, tudo aquilo que eu tiver de dívidas, eu vou responder por esse capital social e responder também com os meus bens particulares da minha pessoa física. Então, muita gente fugia do empresário individual para não ter, claro, esse risco no seu patrimônio. E aí surgiam os laranjas, né? A sociedade limitada. Aquela pessoa que entrava lá com aquele 1% só para configurar uma sociedade limitada. E aí o DNRC, que é o Departamento Nacional de Registro e Comércio, trouxe, né, essa coisa boa de poder existir a chamada EIRELI, e agora melhor ainda que a sociedade unipessoal, porque a EIRELI, ele trouxe essa possibilidade de ter essa característica limitada, ou seja, responsabilidade limitada ao valor do capital, mas eu tinha que ter um mínimo de capital social de 100 salários mínimos. Então, você tinha que colocar ali, né, hoje, R$110 mil, não é isso? Considerando o salário mínimo de R$1.100, R$110 mil de capital social, que nem todo mundo tem. Só o pessoal da área médica que é rico, que tem 110 mil. É o salário do João Paulo aí, mensal. Esse povo, exatamente. Então, ficou inviável por conta disso, por o empresário não ter esse investimento para fazer. E aí surgiu, então, a sociedade unipessoal, sem essa exigência de ter que integralizar 100 salários mínimos. E hoje é uma das mais utilizadas. Então, como é que é o nome dela? Perguntou?
E agora? Não lembro. Tem que ver lá atrás. Fugiu o nome dela, mas fez essa pergunta colega. Que é muito peculiar aí. Deu uma travada, fala aí. A colega médica, só que aí a gente... Sim. Ok, a colega médica fez essa pergunta que é muito peculiar, né? Entender esse conceito, que muitas vezes a gente não entende, né? A gente liga para o contador, quero abrir uma empresa, abre para mim. Não sabe a forma jurídica, não sabe se é limitada, se é EIRELI, se é individual. Infelizmente, não tem essa preocupação, quando deveria ter, porque isso pode afetar o patrimônio pessoal do sócio, do médico. Então, é importante ter essa preocupação da minha forma jurídica. Hoje, uma das mais utilizadas para quem é sozinho é a sociedade unipessoal, muito utilizada. Que massa. Cristiana, massa. Tem muita coisa para falar, né? Massa demais. Massa. A gente pode marcar outros encontros, não tem problema. Vai ficar o convite para você, para a gente fazer uma... O que você acha de estruturar uma aula com esses principais erros? Sim. E a gente colocar lá no nosso curso, no CVM, e aí a gente já deixa essa parceria firmada aí entre a Marco e o CVM, entendeu? Você aí com seus clientes... na área tributária, né, Líder? Você com seus clientes aí, que vão precisando ajudar eles a sair do plano para o particular, manda pra gente, a gente faz a gente manda aí para vocês também. Ganha-ganha. Ganha-ganha, é isso. Sem dúvida. Mais perguntas aí? Que horas são? 10h12 já, 10 a hora 12, boa. 10h12. Então, ó, eu tinha... Ela estão perguntando aqui se você presta assessoria. Sim. Gosto muito. Nós fazemos, sim, a consultoria estratégica, que nós chamamos, né? Nós prestamos... Olha o que ela falou. Estratégica. Também sou oftalmo, mas não ganho como João Paulo. Ganha um pouquinho menos. Mais um motivo para fazer um bom planejamento tributário para conseguir reduzir a carga tributária de forma legal, né? É muito bacana você colocar esse ponto de forma legal. Isso é muito importante. E é o que eu sempre procuro, fazer dentro da lei. Que massa. Cristiana, gratidão. Muito sucesso aí, muito. Você tem muito trabalho, viu? Você tem muito trabalho porque a gente precisa muito dos seus serviços aí, do seu conhecimento, tá bom? E conte com a gente, bora pra cima, manda um abraço pro Pedro, agradeça a ele. Pode deixar, ele tava viajando, vou mandar uma tava mensagem. lá na CIEG, Soluções, dando palestra, tava comendo comida nordestina, acho que ele tava no Recife, se não me engano. Coisa boa. Mas a gente se encontra na sexta-feira, toda sexta-feira a gente tem reunião de consultores, na sexta-feira a gente se encontra e eu mando o seu abraço. Para quem esteve aí, eu vi que o público se manteve aí, né, o tempo inteiro, que bom. Obrigada, gente, precisando da sua disposição para ajudar, é a nossa missão ajudar, independente do ganha-ganha, claro que o ganha-ganha tem que ter, né, mas independente disso, o primeiro ponto é ajudar as pessoas, é o que a gente mais busca, né, ajudar o empresário a melhorar a sua gestão e, claro, pagar menos impostos também, por que não, né? Dentro da lei, se for possível, por que não? Mas o nosso foco é gestão, melhorar a gestão do cliente, especialmente gestão financeira e gestão do negócio como um todo. Valeu. Segue lá, @cristianarocha.contadora. Obrigada, Wilder. Imagina, eu que agradeço. Vou te marcar aqui na gravação da live. Todos os colegas que quiserem só ir lá, vai ser sucesso. Obrigado, até a próxima, tamo junto. Fica aí o convite para a aula estruturada, beleza? Já está aceito. Beleza, então. Depois do imposto de renda. Fechado.